Aleluia. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Estejam de pé, para aqueles que estejam assim em condições. E abra comigo a sua Bíblia no livro de João 15. João 15, verso de número 16. Todos acharam? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como? Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém? Desocupe a sua mão e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia, por essa palavra que já foi lida em nosso meio, Jesus. Fala conosco, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam, podem sentar, irmãos. O tema dessa mensagem, a coerência cristã. Diga para o seu irmão assim, a coerência cristã. A coerência é uma harmonia entre dois fatos ou ideias. É aquilo que tem que ter uma harmonia. É o que você pensa, é o que você fala e é aquilo que você faz. Eu penso, eu falo e eu faço. Isso é uma coerência, é uma harmonia de um pensamento que se externaliza quando nós falamos e que demonstra com as nossas atitudes. Coerência. Incoerência é quando não há uma harmonia. Nós pensamos, falamos, mas não fazemos. Vamos ver uma pessoa que diz que ama o homossexual. Porém, ele fala que ele ama o homossexual. Ele pensa que o homossexual também é um ser humano. Mas, porém, o que ele faz quando está perto de uma pessoa homossexual? Ele se afasta, discrimina,
é intolerante. Você fala uma coisa, um discurso, você pensa algo, mas faz de outra coisa totalmente diferente. Você poderia dizer, pastor, eu penso que a pessoa que é de uma outra religião, ela também tem o direito delas. Eu penso assim, que as pessoas têm o direito de escolher a religião que ela quer. Eu penso assim, eu falo assim, mas na hora, quando eu estou com uma pessoa que é de uma outra religião, eu discrimino. Eu não sei me relacionar com ela. Eu não sei me aproximar dessa pessoa. Então nós temos que entender que a coerência cristã, essa harmonia, em que aquilo que eu penso, é aquilo que eu falo, e aquilo que eu faço. Às vezes você diz que o idoso tem que ser respeitado. Você pensa nisso? Que o idoso tem que ser tratado com carinho, com respeito. E você fala isso muito bem. Quando destrata um idoso, você fala, não, isso está errado. Quando você vê os noticiários, o que fizeram com o idoso, você fica indignado. Mas quando você está na fila do banco, você pensa, você fala, mas você não faz. Quando o idoso entra no ônibus, que está lá a cadeirinha amarelinha reservada para as pessoas especiais, o idoso, deficiente, você pensa, você fala, que aquele lugar é dele. Mas quando você está cansado do trabalho, e ficou lá 2 horas para pegar um busão, e só tinha aquela vaga daquela banquinha na amarelinho, e tu sentou, e daqui a pouco no meio do caminho, entra um idoso pela porta da frente. Você pensa, você fala, e você faz. Então nós temos que entender que a coerência é uma harmonia. E essa harmonia tem que fazer parte de uma vida do cristão. O cristão não pode viver uma vida com conceitos diferentes. Ele tem que ter, o cristão é conhecido pelo equilíbrio, a harmonia. Você pode ter, o seu pensamento, mas as suas atitudes vão demonstrar aquilo que você é. E a palavra de Deus aqui em João 15, que nós acabamos de ler, fala: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto. Ele está dizendo, eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Nós estávamos no mundo, porém o Senhor nos escolheu. Esse negócio, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. É uma coisa, é um meio que a igreja tem, as pessoas têm, de se aproximar ao contato de Deus. Mas quem sabe é Deus. Deus é que escolhe. Por isso que muitas pessoas, a gente faz o apelo, não está em Cristo, a gente fala de Jesus, fala do amor de Jesus, e a pessoa fala, não quero. Mas quando Jesus fala assim, não é você que quer não, meu filho, é eu que quero. Então já vou resolver o teu problema, quer ver? Já vou resolver o seu problema, é? Ah, tá, já vi que pelo amor está difícil, né? Deixa comigo, vou dar um jeitinho. Manda lá, aí o diabo lá, pode tocar na saúde dele. O cara tinha saúde de ferro, do nada, começou a ter doença. Aí já, ele vai entender o plano de Deus. Mas talvez a pessoa ainda continua relutando. E Deus fala, tá bom, deixa ele sofrer mais um pouco, porque até a última hora ele vai me aceitar, quer ver só? Aí antes da hora chegar, as pessoas entregam a vida para Jesus e logo morre. Aí Jesus, não falei? Mas tem pessoas que acham que está fazendo muita coisa, eu que aceitei Jesus. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou, Ele que te escolheu.
E aí ele disse: eu te escolhi, e agora vá e dê fruto. Que fruto é esse, pastor? Uma árvore pode dar um fruto em que não é dela? Não, mesmo que faça um enxerto. Eu lembro que quando pela primeira vez eu chupei uma laranja sangue de boi. Quem já chupou? Uma pessoa, viu? Sangue de boi. Meu avô, ele enxertava uma laranja e botava com uma outra, com uma mão, sei lá, e a laranja ficava vermelha, igual um sangue. Por isso que chama sangue de boi. Mas ela é laranja, por fora, continua sendo laranja, só que por dentro está enxertada. E às vezes somos assim. Nós não entendemos. Quem vê por fora, não vê o que está por dentro. Por isso que Deus falou para o profeta Samuel: não te atente pela aparência, porque eu, Senhor, vejo o quê? O coração. Vocês foram enxertados por Cristo. Por fora, o mundo diz que você não tem jeito, que você é assim, que você era dessa forma. E, gente, fulano está na igreja. Mas o que está por dentro, ele não vê. Que é o sangue do Cordeiro. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então ele fala: vai e dê fruto. Quais são os frutos que prevalecem numa vida cristã? Porque a coerência cristã é aquilo, a gente fala que devemos amar. Está lá em Gálatas 5:23. O amor. Falamos do amor. E Jesus mesmo disse aqui em João 15, que diz assim o texto: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele começa logo, vou mandar vocês. E o primeiro fruto que vocês deverão exercitar é o amor. Que vos ameis uns aos outros. Aí entra a coerência, a harmonia. A coerência cristã, a harmonia. Falamos que amamos uns aos outros. Pensamos o tempo todo que a palavra diz que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como já está onde? Aqui, dentro do nosso pensamento. E aí nós pensamos nisso o tempo todo: eu tenho que amar. Eu tenho que amar meu marido. Ai, meu Deus do céu. Ah, Jesus, eu tenho que amar meu marido. Jesus, eu tenho que amar meu marido. Jesus, eu tenho que amar minha esposa. Jesus, eu tenho que amar os meus pais. Jesus, eu tenho que amar os meus filhos. Jesus, eu tenho que amar meu pastor. Jesus, eu tenho que amar as ovelhas. Nós pensamos o tempo todo em amar. Falamos de amar. Eu te amo. Te amo. Tiramos fotos, dizemos mensagem, porque hoje tem a língua digital, né? Dizemos que amamos, mandamos um coraçãozinho, e tem lá no WhatsApp aquele coração que fica de vez em quando eu recebo um coração daquele, e o negócio fica mexendo, interessante aquele negócio, fica assim. Eu falei: caramba, um negócio interessante, né? Falamos o tempo todo que amamos, pensamos que amamos, mas na hora de fazer, aí que a gente vai saber se é coerência ou incoerência. Porque na hora de demonstrarmos com as nossas atitudes, com os nossos atos, o amor, é aí que entra a harmonia. Se o teu inimigo te pedir para você andar com ele 1 milha, a palavra diz que você deverá andar com ele. Por quê? Porque eu amo meu inimigo. O cara mandou mandar 1 milha. Eu te amo, cara. Eu vou andar 2 com você. Você vai ver. Não, vou fazer mais do que você me pediu, porque eu tenho amor demais. O que você precisa? Se aquela pessoa te deu uma pernada, um calote, pastor, fala só agora não. Muda a página. Muda a página. Eu vou entrar para a igreja e ela vai ver. Comprou, tem que
pagar. Eu vou esperar quando acabar o culto. Vai ver, ela vai ver, eu vou cercá-la lá fora. Na hora de demonstrar o amor, a gente dizemos que, né, há uma coerência cristã. Eu penso, eu falo e eu faço. Porque as pessoas, pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Jesus disse, amor. Outro fruto a gente vê a longanimidade. O que é ser longânimo, irmãos? É esperar. Você vendeu? Vendi, pastor, mas ela falou que ia pagar no dia 5. É? Mas ela não pagou, dia 5, e aí? E eu tenho que pagar minhas contas, e não vendesse. E agora? Seja longânimo. Até quando, pastor? E ore. Ore para que o Espírito Santo de Deus fale com essa pessoa. Ore para que o salário dela ela receba. Pastor, e ela vive postando na internet coisas e coisas. Seja longânimo. Não devemos pagar o mal pelo mal. Mas devemos pagar o mal pelo... pensamos, falamos, fazemos. A palavra de Deus diz ainda que os frutos são benignidade. Ser benigno. Sabe? Se colocar no lugar do outro. E às vezes nós somos muito, nós somos muito juízes. Julgamos muito as pessoas. Mateus 7 mesmo diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas nós dizemos que amamos, somos benignos. Nós pensamos, falamos, mas somos juízes. Nós temos a caneta e o martelo na mão. E não temos o braço, o abraço para abraçar a pessoa. A coerência cristã é isso. É você pensar, falar e viver. Isso faz de nós cristãos. A gente vê uma coisa interessante que fala sobre também domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito em Gálatas. Pastor, não pisa no meu calo, não. Sou teu amigo, sou sua amiga, mas não sou boba, não sou bobo. Só falta dizer que roda a pombagira, né? Não, pode falar baiana não, que nós temos os baianos aqui na igreja. Mas a pessoa não tem domínio próprio. Ela pensa, ela fala, mas ela não age. Ela não controla a boca. Dentro de casa o marido fala, amor, por favor, como é que... Ela quer falar mais alto que o marido. A chaleira começa a esquentar. E aí, pronto, você falou mais alto do que eu. E agora eu vou falar mais alto que você nessa casa. E começa. Mas nós pensamos em domínio próprio. Nós falamos no domínio próprio, mas dentro de casa a gente não consegue dominar. Pastor, você não conhece a minha mulher. Pastor, você não conhece os meus pais. Você não conhece meu marido. Mas nós pensamos no domínio próprio. Nós falamos do domínio próprio. Mas nós não fazemos o domínio próprio. Isso chamamos de incoerência. E aí, como Jesus vai de desfruto. Você quer ganhar o seu marido? Você quer ganhar as crianças? Você quer ganhar os vizinhos? Você quer ganhar seus patrões? Você quer ganhar seus amigos? É pelos frutos, porque pelos frutos vos conhecereis. Porque a coerência, irmãos, cristã, é demonstrarmos que como nós somos, como pensamos, como falamos diante das coisas,
em que é pregada. A palavra mesmo disse. Como diz a palavra do Senhor, quando ele fala assim, ó, se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa da sua intolerância, da sua incoerência. Porque nós podíamos dizer que não sabíamos disso, pastor. Eu tinha que amar, eu tinha que ser benigno, eu tinha que ter domínio próprio, não sabia que tinha que dominar, não. Sangue por sangue. Fruto. Vade e desde fruto. E que esse fruto permaneça em vós. O que é permanecer, irmãos? Hoje você conseguiu. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz para o meu marido estar aqui na igreja hoje. Eu consegui, pastor, graças a Deus. Mas amanhã, segunda-feira chegou, pronto, não permaneceu. Só consegui um dia. Foi difícil conseguir um dia, pastor, mas eu consegui, pastor, consegui. Mas que permaneça. A coerência cristã é permanecer no fruto. É permanecer com amor. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma ocasião para ganhar vantagem na nossa vida. Por um dia você venceu, mas você acha que ele desistiu de você? Você acha que ele desistiu do seu casamento? Você acha que ele desistiu dos seus filhos? E vai voltar de novo. E quando ele voltar, ele vai encontrar a casa cheia ou a casa vazia? Porque a casa cheia do Espírito fala das coisas do Espírito, e a casa vazia fala das coisas da carne. E quais são as obras da carne? Quais são os frutos da carne? Meu Deus! É bom nem falar. Porque são as piores que possam ter, baixarias inúmeras. E isso não faz parte do vocabulário cristão. Já não deveria nem fazer parte da sua linguagem mais. É aquela coisa, a gente não vai ter amnésia. Mas tem coisas que nós temos que dizer, Senhor, eu já esqueci, perdi, nem quero lembrar disso, porque Paulo mesmo disse, esqueci-me das coisas que para trás viram. Ele esqueceu, ele não teve amnésia, ele esqueceu. E avançando para o alvo. Então tem coisas, irmãos, que não te pertencem mais. Você era uma pessoa incoerente, hoje não é mais, porque você é um cristão. E um cristão, ele prega o que vive, vive o que prega. Diga para o seu irmão assim, o cristão vive o que prega e prega o que vive. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê vida. A sua rua, o seu bairro, a sua família não vão ler Bíblia. Elas vão ver você nas redes sociais. Vão ver você quando passa na rua. Para a igreja, bota a melhor roupa. Anda arrumadinho, decente, quando vai para a igreja. Coerência cristã, harmonia. Porque a Bíblia mesmo diz que o seu corpo é um templo do Espírito Santo. E por ser um templo do Espírito Santo, Deus não vai querer ver que o seu corpo seja de escândalo, como a palavra mesmo disse. Então as pessoas ficam, caramba, quando vai para a igreja, olha como é que ele se veste, rapaz, sainha bonitinha. Ih, vai para o mercado. Olha a calça dela para o mercado. Meu Deus, legging, meu Deus. Oh, Jesus na terra, essa irmã, vou lá nessa igreja. Eu vou nessa igreja, mas não é por causa de Jesus, não. No mercado, é uma outra pessoa. Na rua, as roupas são diferentes. A barriguinha está sempre parecendo. Coerência cristã. Você pensa que isso é errado. Você fala que isso é errado. Mas você faz diferente. Você faz totalmente diferente. Então nós temos que entender esse princípio do domínio próprio.
Toda vez que nós sairmos de casa, até dentro de casa, irmãos. Pastor, na minha casa quem manda sou eu. Amém, glória a Deus, que é você, ainda bem, né? Imagina se fosse eu que mandasse na sua casa. Não tem nem lógica, né? Imagina se fosse o vizinho que mandasse na sua casa. Não tem nem lógica, né? Glória a Deus, que você que manda na sua casa, ainda bem. Porque quando Jesus vier prestar conta, ele não vai prestar conta de mim, vai prestar conta de você. Estou livre dessa, irmão, glória a Deus. Aí na hora que você recebe as visitas, como é as visitas dos irmãos, rápido, muda. Mas quando a visita não é de irmãos, é de parente, de amigos, fica toda à vontade. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A sua casa é uma casa de morada do Espírito Santo. O meu lar é um lugar de habitação do Espírito de Deus. Assim como a minha vida é um lugar em que o Senhor habita, a minha casa também é. Se é aquilo que eu falo, coerência, se é aquilo que eu digo, que eu falo que a bebida alcoólica, nós dizemos que a bebida alcoólica leva as pessoas à dependência química, e lá na minha casa tem uma cervejinha, lá na minha casa tem um vinhozinho, nas minhas festinhas tem um vinhozinho, a bebidazinha, o chopp. Coerência. O que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Aquilo que traz escândalo, eu não vou praticar. Se o meu irmão não bebe, eu não vou beber. Se o meu irmão não come, eu não vou comer. Então isso faz parte da coerência cristã, a harmonia. Pastor, mas é meus amigos, é meu parente, ele bebe. Bebe não é problema dele, bebe na casa dele. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, da minha família, cheguei lá e vi lá uns engradados de cerveja. Falei, meu Deus, e é litrão, hein? Não se contenta com a cervejinha em lata não, é litrão. Eu falei, que é isso? Você não é cristã, irmã? Eu sou. Esse litrão aí de quem? Aqui a minha irmã veio aqui, aí ela bebe uma cerveja. Aí você montou um centro de macumba dentro de casa, foi? Entendi. Coerência. As pessoas têm que te respeitar como você tem que respeitar a religião do outro. As pessoas têm que entender que você agora é um cristão e que você não bebe, você não fuma, você não usa drogas, você não vive em fornicação. As pessoas têm que entender que você pensa, fala e faz. Porque senão, para ser cristão como você, para quê? Eu prefiro ficar aqui onde que eu estou. Em Filipenses 4:8, abre comigo. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento, irmãos, é que eu não falei, eu penso, eu falo, eu faço. O que ocupa o nosso pensamento? Paulo escreve aos Filipenses que tudo
o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Irmão, o que é de boa fama é as pessoas falarem bem de você. Boa fama. Má fama. Ixi, irmã, comprei com a irmã, misericórdia, não pagou até hoje. Não vende para ela não, hein? Já me deu um calote 2, 3 vezes, mas eu amo. Amo, mas cuidado com essa irmã, hein? Cuidado com esse irmão, porque esse irmão é fofoqueiro que só. Ih, falou da minha vida para o meu amigo tem... Ih, vai falar de você também. Mas a boa fama é um bom nome. É um bom cristão. Paulo mesmo disse: tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é se ocupar com as coisas da carne, dos prazeres da carne, não. Mas que o nosso pensamento possa estar sempre ocupando com os frutos, aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo aplicou para as nossas vidas. E se nós dermos vazão e ocasião para o nosso inimigo, para o nosso adversário, ele vai encher os nossos pensamentos de coisas erradas. E ao invés de nós amar, nós vamos ter ódio. Ao invés de nós sermos longânimos, nós vamos querer que seja agora. Tem que ser agora. Não, aquela coisa. E é crente. É um crente falando para o outro. E é crente. E você não é não? Tem gente que é assim. Mas que o nosso pensamento, que nós venhamos pensar no nosso dia a dia, essa coerência cristã. Eu penso, eu falo e eu faço. Então, vê que Paulo está ensinando aos filipenses esses bons costumes de cristãos, o modo de agir de um cristão. O cristão não tem que pagar o mal pelo mal. O cristão não tem que guardar ressentimento de ninguém. Que o nosso pensamento não tenha espaço para uma caixinha de rancor, de ódio, de vingança. Mas que os nossos pensamentos possam ter uma caixa aberta de quê? Dos frutos. Porque pelos frutos vos conhecereis. E como Paulo mesmo disse, tudo que é de boa fama. Pergunta para o seu irmão, como está a sua fama? Como anda a sua fama? O que as pessoas dizem de você? O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas falam de você? Pastor, não devo satisfação à vida de ninguém. As pessoas não pagam a minha conta? A igreja não paga a minha conta? É legal, ainda bem, né? Graças a Deus, quem fez foi você. Imagina, né? Você faz as besteiras e o pastor tem que pagar? Você faz as bobeiras no cartão de crédito e a igreja tem que pagar ainda? Oh, glória a Deus que não é a igreja que paga, né? Mas a fama é muito importante, irmãos. O bom nome, uma boa vizinhança, os seus vizinhos, eles sabem quem é você. A sua família sabe quem é você. Os seus irmãos sabem quem é você. O que serve e o que não serve. O que ajuda e o que não ajuda. O que ama e o que não ama. Então Paulo está dizendo que o que existe, isso que ocupe o vosso pensamento, é o que existe. Porque às vezes, irmão, quando essas coisas boas não existem dentro de você, e aí o que vai ocupar o seu pensamento é o quê? Vingança, ódio,
Porque o seu pensamento não existe as coisas boas. Não existe os frutos do Espírito dentro de você. Aí o tempo todo fica pensando em como fazer. Em como, ele vai ver, ela vai ver. Vai ver. E fica aguardando uma oportunidade, uma ocasião para, sabe? E é isso que o inimigo fazia, os adversários de Jesus faziam, esperavam uma ocasião para pegar Jesus, talvez em um descuido dele. Você imagina, irmão, como um cristão vive em uma vida de abnegação, de renúncia o tempo todo, porque quando ele vive em torno de pessoas que são incoerentes, falam uma coisa, pensa em uma coisa, mas faz de outra totalmente diferente, você imagina, irmão, é muito difícil. Mas é em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Porque se não fosse Cristo na nossa vida, irmão, nós já tínhamos falado muita coisa que pensamos, sim ou não? De vez em quando tem uns pensamentos. Mas a Bíblia diz, irai-vos. Tem hora que o cristão também pensa, né? É um ser humano. Minha vontade de pegar esse marido, ele vai ver. Pensou, mas não praticou, porque ela pensou, falou, mas não fez as obras da carne, porque o Espírito veio, entrou e mudou, porque o pensamento dela não é só das coisas ruins, mas em um momento de combate, às vezes, de enfrentamento, né? Imagina uma pessoa tendo que falar alguma coisa que você não é, que você não vive, isso machuca também. E aí você fica como? Muitas das vezes a gente perde até o controle. Mas podemos até perder, sabe? Os nossos pensamentos podem até se desorganizar. Mas o que não podemos é praticar, né, verbalizar aquilo e realmente fazer aquilo. Você pode até estar irado. Você pode estar irado com seu marido, com seu filho, com seu pai. O que não pode é você pecar. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não vai dormir com o capeta. Não dorme com o capeta, porque você vai acordar com um capetinha. Porque quem dorme com o capeta, acorda um capetinha. Você imaginou? Já era ruim ontem. Aí imagina, você dormiu com o capeta, aí acordou um capetinho. Imagina o dia agora. Meu irmão, as crianças saem de perto, filhinho, porque a mãe virou uma capetinha. Imagina uma mãe capetinha dentro de casa. Misericórdia. Imagina um marido capetinha. Coitado dela. Imagina as crianças capetinhas. Já é um negócio difícil. Imagina com o espírito de capetinha dentro dela. Que os nossos pensamentos não tenham lugar para as obras da carne. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 33. Primeira Coríntios 15, 33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. O fruto, irmão, não permite que o fruto do Espírito de Deus na nossa vida, não permite que nós sejamos enganados pelas más conversações. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes? O amor, né? Porque a pessoa vai tomar partido. Por exemplo, se eu chego e conto para o meu filho, pastor Adriano, se eu chego em casa e conto para a minha esposa, para o meu filho, que você não presta, olha, pastor Adriano aprontou comigo, falou que ia fazer e não fez, estou muito chateado com o pastor Adriano. Aí meu filho e minha esposa ouviu. Qual é a tendência? Eles tomarem partido. O pastor Adriano vai chegar num culto
e vai falar com a minha esposa. Pai do Senhor, minha esposa. Pai do Senhor. O pastor Adriano vai falar com meu filho. Por quê? Por causa das más conversações. Aí o seu filho e a sua esposa toma partido com aquele irmão, porque você fez com as conversas dentro de casa, porque às vezes assim, você quer saber se um filho se os pais falam bem do pastor, é pelos filhos. Vê, quando o pastor chega na igreja e as crianças vêm, abraça, beija, opa, o negócio está bom em casa lá. Agora, quando as crianças chegam na igreja e o pastor entra para um lugar e ela vai para outro lugar, você observa, deu ruim lá, hein? Deu ruim lá, hein? Deu ruim lá, porque com certeza meu nome estava na roda lá. Então, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quais os bons costumes do cristão? Né? As más conversações dentro de casa, você fala mal do seu marido com os seus parentes. A sua sogra, né? A sua mãe sabe tudo que acontece dentro de casa. Aí quando você leva o seu marido na casa da sua mãe, ela vai olhar para o genro. Safado. E ela não fica com ele ainda, ó. Não sei como é que essa minha filha não fica com esse marido ainda. Porque o quê? Vai corromper os bons costumes. O costume que talvez a sua sogra te recebia. Tem um bolinho para você aqui, meu genro. Agora está doido para você vazar. Ainda dá um café amargo. Toma aí. Sabe que ele não gosta de um suco, faz o suco porque ele não gosta. Toma e bebe aí. Não quer não, problema é seu. Não quer beber, também não bebe. Porque quando tem o bom costume, o que a sogra faz? Sempre o melhor para o genro, rapaz. Eu chegava na casa da minha esposa para namorar, minha sogra sempre estava fazendo coisa boa, até hoje, graças a Deus. Por quê? Porque sempre nós evitamos as más conversações. Não ficar falando do seu marido, dos seus filhos, do seu casamento, do seu pastor, da sua igreja. Está com problema com a sua igreja, irmão? Ora e pede direção ao Senhor. Não está feliz? Ora ao Senhor, irmão. Não está bem com o seu marido? Não tem jeito, tem que viver, não tem jeito, vai ter que suportar. Porque com a igreja você não pode trocar, pode ir para outra igreja. Mas com o marido, casamento, desse negócio não, irmão. Tem que se ajeitar. Vai conversar e muitos metros por aí à frente. Mas nós temos que evitar as más conversações. Por quê? Porque corrompe. O que é corromper, irmãos? Corromper é você, sabe, tirar o que é bom e infiltrar o que é sujo ali devagarzinho dentro do seu coração. Quando você não percebe, você está tão comprometido com essas más conversações, tanto com aquele que começou. É mesmo, gente, não tinha percebido o pastor Adriano, né? Por que eu estou falando pastor Adriano? Porque a gente tem afinidade, não vai ter problema. Se eu falasse outra pessoa aqui, né, pastor? A pessoa já ia pensar que era pessoal. Às vezes eu cito Zuleika, às vezes eu cito você, que a gente não tem problema, né? Graças a Deus. Porque a pessoa já começa, aí vai, né? Aquilo vai corrompendo, aí a gente vai se afastando. E aí, a gente estava sempre se abraçando, né? A gente estava sempre mandando uma mensagem um para o outro, aí por causa dessa má conversação, o que acontece? Vai ser o quê? Se afastando. Ao invés de me aproximar, eu vou o quê? Me afastando, porque o que corrompe é isso. Vai entrando devagarzinho, e ao invés de nós estarmos mais próximos uns dos outros, o que acontece? Nós vamos nos afastando. E aí você tinha um prazer na casa da tua sogra, já não vai mais. Você tinha prazer de receber algumas pessoas na sua casa, já não recebe mais.
E quando você vê uma festa, fulano fala assim, vamos convidar, fulano já não vai mais. Por quê? Por causa das más conversações. E a palavra está dizendo, vade e deis o quê? Fruto. E o fruto permaneça. Tem que permanecer em nós, irmãos. Nós não podemos pensar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Isso é incoerência. Eu não posso pensar que eu tenho que amar, que eu amo, né? Porque está na palavra. Já está dentro do pacote de cristão. Quando eu quando Jesus me encontrou e me escolheu e me mandou ir e pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, já está num pacote. Eu tenho que amar. Eu não posso ter esse pensamento de amor e não praticar o amor. Tem muitas pessoas, pastor, o senhor tem muita paciência, não é amor. É amor. Porque quem ama é paciente, quem ama é longânimo, quem ama é benigno, quem ama tem domínio próprio. Mas quem não ama, não tem nada disso, irmão. Por isso que o fruto começa de cara. Em Gálatas, em 1 Coríntios 13, fala que ele começa, se não tiver isso, tiver isso, tiver isso, mas se não tiver amor, é em Coríntios. Já em Gálatas fala assim, os frutos do Espírito são amor, já começa pelo amor. Amor, meu filho. Não adianta você achar que se você não tiver amor, você vai ter outra coisa. Não vai ter, não. Tem que amar. Em todo tempo, ame o teu irmão. Diga assim para o teu irmão, em todo tempo, ame o teu irmão. Em todo tempo. Porque isso faz parte da coerência cristã. A harmonia. Essa harmonia de dois fatos, né? E de das ideias. É a regra de ouro, irmãos. E nós, como cristãos, nós temos que realmente examinar nós mesmos. Semana que vem é a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar dos elementos sagrados na casa do Senhor. E aí, como é que estamos? A pessoa, né? Ainda tem pessoas que pensam, falam, mas faz diferente e na Santa Ceia está lá. Aí está o irmãozinho, rapaz, muita cara de pau, né? Olha lá, pelo amor de Deus, ainda toma Santa Ceia ainda. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ainda toma Santa Ceia ainda, rapaz. É muita cara de pau. Então nós temos que entender isso, irmãos. Vamos estar de pé? A coerência cristã. O que você pensa, o que você fala, é o que você faz. Será o que nós estamos fazendo, é o que nós sabemos da palavra? Porque se não estamos fazendo isso, irmãos, o nome é incoerência. E a incoerência, irmãos, ela não luta, ela combate. A incoerência, irmãos, ela afasta as pessoas de uma das outras. A incoerência nos isola. Isolamos as pessoas uma das outras. A incoerência é mais perdas do que ganho. Às vezes você acha que está fazendo o que é certo, porque você pensa, que você fala. Mas quando você faz tudo errado. Continua com o seu jeito. Continua com aquele mesmo jeito. Não mudo. Aí se é assim, sou assim. Meus pais me ensinaram a ser assim. Cresci assim. E vou continuar assim. Plano de saúde, assim. Enquanto isso,
a sua boa fama. A sua boa fama. Porque talvez está achando que é a boa, né? Está correndo. O seu currículo está só aumentando. E aí, irmãos, como o pastor André mesmo pregou aqui, ele vai vir, a conta vai chegar, não esquece não. Congresso de Louvor e Adoração, o pastor André pregou aqui, ó. A graça é favor merecido, é gratuita, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. E aí, irmãos, uma vida de coerência cristã, você com certeza estará em paz, tranquilo. Mas uma vida de incoerência, irmão, isso dói muito. Porque você machuca mais do que cura. Você afasta mais do que atrai. Por que você só anda sozinho? Por que a sua vida é sempre isolada? Procura saber, irmão. Por que você não tem relacionamentos? Procura saber, irmão. Por que a sua família não congrega onde você está? Procura saber, irmão. Quando você convida, por que ninguém vem? Procura saber. O que você pensa, o que você fala e o que você faz. Eu quero orar. Não vou te chamar, não vou lhe convidar a estar aqui na frente, porque o incoerente, ele não reconhece. Ele vai continuar no mesmo lugar. Muitas palavras foram ministradas aqui esse ano, e tinha a pessoa que, sabe, Deus falava com ele tremendamente nos cultos, mas ele ficava no mesmo lugar, rapaz. Não dava um passo. Não vou fazer isso. Mas que a sua consciência possa dizer quem você é, com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. Porque a melhor coisa é nós nos julgarmos a nós mesmos. É olhar para dentro de nós e ver, será que eu não estou sendo muito o julgador? Julgando muito meu irmão, julgando muito meu marido, julgando muito minha esposa, julgando muito meus pais, muitos meus filhos, muito a minha igreja, muito o governo. Que hoje o João mesmo falou aqui, João Alexandre, que às vezes, por causa do lixo que nós jogamos, o idoso escorrega, cai, quebra um osso, e aí o idoso não tem condição de se recuperar como nós jovens, e aí ele não tem mais vontade de viver. Mas quem jogou o lixo? De vez em quando eu levo um dos irmãos comigo para passear, assim, trabalhar comigo. Aí eu tenho o costume de comprar aquele amendoim no sinal, porque eu quero ajudar as pessoas. Aí aquele amendoim 2 por R$1, né? 2 por R$2, né? Aí o irmão come amendoim, daqui a pouco joga o pacote lá de fora. O que é isso, irmão? Ei, irmão, o que é isso, irmão? O irmão jogou papel lá de fora, irmão. Ah, pastor, como assim, irmão? Joga dentro do carro, irmão. Porque dentro do carro depois eu vou limpar. Mas se você jogou lá de fora, você está ajudando a sujar o planeta. Está ajudando a tartaruga a comer o plástico. Aí já muda, né? Aí da próxima vez, já aprendeu. Mas se ele vê o pastor fazendo isso, pastor joga, também vou jogar. Coerência, irmão. Essa é a coerência que o Senhor está falando conosco nesta noite. Eu não trouxe uma palavra para julgar você, porque eu também me coloco no mesmo lugar que você está. Mas que as nossas consciências possam nos dizer quem verdadeiramente nós somos. Se nossas atitudes condiz como um cristão. Se as nossas ações correspondem ao que nós pensamos e falamos como cristãos. Você vê, hoje eu falei, Senhor, eu vou querer pregar diferente.
Porque eu tenho um costume de pregar de um lado para o outro, sim ou não? Eu falei, vou ficar em pé o tempo todo, em frente ao púlpito. Porque eu quero que as pessoas prestem bem atenção. Porque se o pastor corre para lá, corre para cá, o pastor está fazendo palhaçada. Aí você vai rir, você vai chorar. E talvez esse culto vai, sabe, trazer muita alegria para você. Mas quando o pastor parou e ficou de frente no púlpito, o tempo todo, pregando, na mesma posição, é que ele quer que você preste mais atenção com a palavra. Que você viva a palavra. Que você fala, que você pensa, mas que aquilo que você faz com as suas atitudes seja como de um cristão. Amém? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar com você. Pai, a tua palavra mesmo diz que foi o Senhor que nos escolheste. Foi o Senhor que nos enviou para que nós pudéssemos, ó Deus, dar o fruto. E que esse fruto permanecesse em nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Que nós possamos, ó Deus, ser a igreja que o Senhor idealizou para este mundo. Uma igreja que o Senhor se fez de maldito pelas nossas maldições. Uma igreja que o Senhor se entregou na cruz pelas nossas vidas. Que nós possamos ser essa igreja uns com os outros. Que possamos ser a igreja de Cristo dentro de casa, com os nossos familiares. Que possamos ser a igreja de Cristo na nossa rua, com os nossos vizinhos. Que possamos ser essa igreja de Jesus Cristo lá na escola, lá no trabalho. Que possamos, ao chegarmos aqui, numa reunião que nós temos como a igreja de Jesus Cristo, que possamos ser a igreja que o Senhor idealizou para estar aqui neste lugar. Pelos frutos, nós seremos reconhecidos. Que possamos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, andar segundo a Tua vontade, segundo as obras do Espírito, e não segundo as obras da carne, Senhor. Se algum irmão que aqui está nesta noite, se alguém que está nos ouvindo, Senhor, se encontra em uma dessas dificuldades, ó Deus, que possamos nesta noite, ó Deus, nos consertar diante do Senhor, que possamos nos examinar nós mesmos e termos consciência se realmente vivemos uma coerência cristã ou vivemos uma incoerência. Dizemos que amamos o pecador, dizemos que amamos as pessoas de outra religião, de outras posições, de outras ideias, talvez de outras ideologias, mas quando nós temos que demonstrar amor com as nossas atitudes, nós somos intolerantes e religiosos, somos racistas, nós nos afastamos, e isso, Senhor, tem desagradado de cada um de nós. Mas que nós possamos sair daqui desta noite, Senhor, quando o Senhor nos der a oportunidade de encontrar com uma dessas pessoas que talvez não sejam da nossa mesma religião, da nossa mesma fé, que não sejam o mesmo, que não tenham o mesmo pensamento de cristão como o meu, como nós temos aqui, mas que nós possamos amá-las como o Senhor amou o pecador, como o Senhor amou aquela mulher que levaram para ser apedrejada, como o Senhor amou Pedro que te negou 3 vezes, como o Senhor amou Judas e outros demais pessoas que porventura passaram no período que o Senhor esteve aqui conosco nessa terra. Que nós possamos ser essa igreja que o Senhor idealizou para este mundo, que nós possamos ser os pequenos cristos em qualquer lugar dessa terra, que possamos demonstrar o amor de Jesus Cristo que há dentro de nós, que pensamos, que falamos, mas que também fazemos. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que nos visitam nesta noite. Quero louvar ao Senhor pela vida do Roger,
da Milena e da Daniele, Senhor. Que eles, Deus, estiveram aqui conosco nesta noite e ouviram a Tua palavra, Senhor. Que eles possam também sair daqui, Senhor, com esse amor de Cristo em seus corações. Não sei, ó Deus, a religião, não sei o que eles, ó Deus, têm como fé, mas eu creio, Senhor, que essa palavra também foi ministrada ao coração de cada um deles, e que eles também sairão daqui deste lugar, Senhor, com esse conceito de com certeza, meu Pai, que vão levar para a sua vida dessa palavra da coerência cristã, e eles vão praticar isso também. E que nós, Senhor, e que a sua igreja possa ganhar as pessoas para Ti, não porque fala demais, não porque pensa demais, mas porque pratica a palavra do Senhor. Nos leve de volta para os nossos lares, Senhor, nos dando uma semana de grandes vitórias, de grandes realizações, nos guardando e livrando de todo o mal, Senhor. E o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de vós. Todos digam: Deus abençoe todos em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.